Algumas nos tiram o chão, outras nos fazem crescer. As críticas existirão para todos nós e sempre estarão por perto. Por isso que o objetivo desse vídeo é te ajudar a lidar melhor com as críticas com 3 estratégias. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre críticas e se tu for novo por aqui, te desejo as boas-vindas e que tu te sinta em casa aqui pelo canal. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis, autocompaixão, autocuidado e outros temas que cuidam de nós. A palavra crítica pode ser definida como um julgamento ou um juízo acerca de algo ou alguém. Por mais que às vezes as críticas tenham um tom ácido, é muito importante que a gente tenha crítica sobre várias coisas da nossa vida, inclusive uma crítica sobre nós que seja calibrada, que seja saudável e que possa ali nos dar orientações úteis sobre o nosso desempenho num nível que seja funcional para nós. Quando a gente não tem crítica, sobre algumas situações ou sobre o nosso desempenho, é muito comum que a gente perca alguns dados relevantes ali sobre o que está acontecendo. É por isso que poder lidar de uma forma saudável com as críticas é tão importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente possa desenvolver outras habilidades, aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado. Nem sempre é fácil lidar com uma crítica, especialmente se na nossa história a gente teve pais ou cuidadores, pessoas ali de referência mais críticos, mais exigentes, mais rígidos, então a gente tá ali mais espiado das críticas que vai receber. E também, pode acontecer na nossa história de vida um excesso de indulgência, então uma falta de treino para lidar com críticas, porque os nossos pais foram ali muito permissivos, muito de boas, que a gente fala assim, foram pessoas que não estavam ali com o pulso muito firme e que não nos deram condições para poder nos criticar, poder apontar ali coisas que não estavam legais a nosso respeito, mas que também nos amparassem diante da frustração, ou do desconforto que a gente sente, costuma sentir logo depois de receber uma crítica. Nesse vídeo a gente vai conhecer 3 formas de lidar com a crítica para que a gente possa usar ela a nosso favor e que a gente não fique tão paralisado ou tão impactado na hora que a gente é criticado. Esses 3 passos estão permeados por 2 características fundamentais, 2 bases aí que nos ajudam a lidar melhor com a crítica. Elas são o autoconhecimento e a autocompaixão. O autoconhecimento é essencial quando a gente fala de lidar com crítica, porque quando eu tenho boas doses de autoconhecimento, eu consigo filtrar as críticas que eu recebo, eu consigo pensar: será que essa pessoa está sendo justa? Ela sabe do que ela está falando, Eu não saio numa perspectiva ali, numa postura em que ela me falou alguma coisa e eu já assumo aquilo ali como se fosse de fato algo verídico, Eu consigo filtrar. E a autocompaixão amortece as nossas limitações, amortece, a crítica como se fosse algo assim ferindo o nosso ego, a nossa essência. Então, a autocompaixão nos diz assim: bom, é uma crítica, vamos olhar para ela, mas assim, o mundo não acabou, o chão não desabou, E tudo bem, a gente pode continuar seguindo em frente, apesar dessa crítica ou desse comentário, mas sem autocompaixão fica muito pesado, fica muito difícil, e sem o autoconhecimento, qualquer comentário sobre nós já vira algo de peso, Então, se por exemplo, eu tenho autoconhecimento, eu sei que eu não sou uma pessoa insensível, que eu não sou irresponsável com os outros, se alguém me diz: Ana, tu tá sendo insensível, tu tá sendo invalidante comigo, ou tu é invalidante, eu vou poder pensar: bom, eu não sou essa pessoa, deixa eu entender melhor o que isso aqui tá querendo dizer, será que foi um momento? Ou será que isso é algo da outra pessoa sobre mim, Será que tem justiça aí? Então eu não saio já me considerando: nossa, eu sou insensível, que horror, é o fim do mundo, A gente tá numa postura assim de mais maturidade quando a gente olha para as críticas com esses 2 pontos, o autoconhecimento e a autocompaixão.
Então, o autoconhecimento e a autocompaixão, eles ajudam a amortecer um pouquinho as críticas que a gente recebe. Mas vamos entender, então, quais são os 3 passos que eu separei, que é pra gente poder lidar com as críticas e exercitar. O primeiro passo é filtrar a crítica que a gente recebe. Passar num crivo, poder avaliar com mais razão, com menos emoção, né, com mais distanciamento, olhar o que aquela pessoa está falando sobre nós, aquilo que ela está dizendo, tá correto? Aquilo que ela está dizendo tem fundamento? O que aconteceu na situação que fez com que ela nos desse aquela crítica? Será que aquilo está falando sobre ela ou sobre nós? Né? Toda essa reflexão sobre a crítica que a gente recebe de uma maneira assim realista e madura é fundamental, porque se a gente não faz esse filtro, é aquilo que eu estava falando sobre o autoconhecimento. Tudo que qualquer pessoa aleatória nos disser vai nos ferir, vai entrar sem freio, sem filtro nenhum para nós, e aí fica realmente muito difícil, né? Fica muito pesado que a gente consiga lidar bem com as críticas. É essencial para a gente conseguir filtrar a crítica, filtrar o comentário para pensar assim, bom, essa é uma crítica que vale a pena eu considerar, essa é uma pessoa que vale a pena eu considerar o que diz, ou é alguém que eu não considero tanto, é alguém que eu não admiro que está falando isso. Então, para a gente conseguir fazer esse filtro, é muito importante que a gente tenha habilidade de regulação emocional, que a gente possa se regular antes de poder ali parar para se conectar, para compreender a situação. Então, o que acontece é que às vezes a gente é criticado, né? E aí a gente se ativa emocionalmente, automaticamente a gente já fica impactado, né? Se eu tenho esquema de defeito, é muito comum a gente já assumir aquela crítica como verdade, porque o esquema de defeito faz esse viés, assim, estão falando alguma coisa negativa de mim, com certeza é verdade, né? O esquema de defeito filtra dessa forma. Então, para que a gente possa lidar com a ativação que a crítica, né, que ter recebido a crítica gera, é importante que a gente se regule emocionalmente, é importante que a gente possa respirar, que a gente possa se acalmar, que a gente possa tirar um tempo, fazer alguma outra coisa, decantar aquela situação para daí então poder fazer o filtro, né? Para daí poder pensar mais racionalmente sobre a situação. O segundo ponto é a nossa chave de ouro, né? É um ponto muito importante para a gente lidar bem com as críticas, é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, tudo vai passar no nosso filtro da crítica, né? Sem autoconhecimento eu fico sem saber se aquilo que o outro está falando tem fundamento ou não sobre mim. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer as nossas potencialidades e a gente conhecer os nossos defeitos. Se a gente se conhece, quando alguém nos critica, a gente pode estar num lugar diferente, a gente está num lugar de mais responsabilidade e de mais autonomia sobre nós. Então, o que o outro está falando não vai impactar tanto o nosso self, né? Não vai nos impactar tanto, nos mobilizar tanto, porque a gente se conhece. A partir do momento que a gente tem uma visão sobre nós mesmos mais clara e realista, não é qualquer coisa que os outros falarem que a gente realmente vai tomar como verdade. Então, poder se conhecer é essencial, né? Como eu estava dizendo para você, se a gente sabe quem é, se alguém nos acusa de alguma coisa, a gente vai poder olhar com olhos um pouquinho mais distanciados, né? A gente não vai precisar, assim, mergulhar naquilo que o outro está apontando. Porque, às vezes, uma crítica é um comentário ali para nos agregar, é algo positivo. Outras vezes a crítica ela tem só a intenção de nos machucar, só a intenção de provocar, só a intenção de fazer com que a gente se desestabilize. E é muito perigoso emocionalmente que a gente esteja ali sujeito a essas atitudes dos outros, né? Então, se o outro quer fazer uma crítica para nos machucar, para nos desestabilizar, se a gente não tiver autoconhecimento, se a gente não filtrar, a gente vai acabar caindo, né? Às vezes nessa manipulação do outro, ou às vezes num ataque mesmo, numa provocação do outro, e aí fica um perigo bastante grande para nós, né? Para nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. E o terceiro ponto é usar a crítica a nosso favor.
Então, se a crítica passou no nosso filtro e se ela tá ali com correlação com o nosso autoconhecimento, é importante que a gente possa parar e ter uma crítica construtiva, ter uma crítica regulada e usar aquilo ali a nosso favor, né? Bom, uma amiga minha viu algum vídeo meu do Instagram e falou assim: olha, Ana, acho que esse ângulo não tá bom, acho que essa cor não ficou boa pra ti. Eu posso parar, filtrar. Ah, é de uma amiga minha, é de alguém que eu confio, é de alguém que eu ouço. Tudo bem, passou nesse filtro. Eu, Ana, dentro do meu autoconhecimento, gostei de como estava o ângulo, gostei de como eu estava vestida, gostei do vídeo, gostei do que eu falei, gostei. Então tá, então, muito obrigada, esse comentário não vai ser considerado aqui no meu computador interno. Ou eu olho lá o vídeo, olho o ângulo, olho tudo e penso, ai, realmente, ela tem razão, realmente não foi bom aquele ângulo, não me favoreceu, não ficou bom, concordo com ela. Então, vou usar a crítica a meu favor. Vou aprender com isso, vou usar o comentário, né, a crítica da minha amiga para poder crescer, para poder seguir em frente. A Brené Brown diz que a gente deve ter no máximo 5 pessoas que realmente a gente ouça o que tem a dizer. Todas as outras a gente deve ouvir com filtro os comentários e as colocações. Eu acho super legal essa consideração dela, porque ela diz assim, né, das 5 pessoas dela, uma dessas pessoas é o marido dela, ela diz, bom, por mais que doa o que ele estiver me dizendo, por mais que seja desconfortável, eu ouço e considero. Então, são pessoas que não é que ela vai seguir o que estão dizendo, né, que ela vai assumir sempre como uma consideração dela, o que estão dizendo, mas ela vai ouvir. São pessoas que mesmo que ela não concorde, ela vai levar em consideração. E eu acho que isso é muito importante. Algumas pessoas de confiança, pessoas que a gente admira, que a gente possa ouvir mesmo que doa, e todas as outras a gente ouvir com crítica e com distanciamento. Então, poder pensar, fulano tá me dando aqui um feedback, tá me dando um conselho, tá me criticando de alguma coisa. Essa pessoa é alguém que eu considero, é uma pessoa que tem condutas de vida que eu aprovo, que eu admiro, é alguém que vale a pena eu ouvir, é alguém que eu confio, é alguém que tem importância, que tem relevância para mim. Se não, o comentário dela, a crítica que ela fez, não deveria ter importância para nós, né? Não deveria ter um impacto para nós. E o Leandro Carnal tem uma frase que é muito especial quando a gente fala de autoconhecimento e crítica, que eu quero dividir com vocês. Ele fala assim: se eu me conhecer, ninguém me ofende. A vida fica mais leve quando a fala e as perspectivas do outro têm o peso que devem ter, como as considerações do outro. Que a gente possa ter mais confiança e segurança para assumir aquilo que a gente pensa sobre nós de maneira realista, não negativa e não hipervalorizada, né? Que a gente possa ter sim níveis de autocrítica calibrados para que quando a crítica do outro vier, a gente possa filtrar e a gente possa se colocar num lugar de firmeza e num lugar de quem sabe quem é e de quem sabe o que tem de potencialidade e de limitações. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se tu ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever no canal e já deixar o teu like por aqui, ativar o sininho para que tu possa receber outros conteúdos. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase que diz assim: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Que essa frase seja um mantra na nossa vida e que a gente lembre que temos sim poder de cuidar daquilo que vai entrar na nossa percepção, para que as pessoas não sejam ali veículos para que a gente fique se sentindo inferior. Um beijão e até o próximo vídeo.